O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serdes vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, com este Evangelho que lemos na missa de hoje, iniciamos o tempo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de praticar estes 3 exercícios que o Evangelho de hoje nos fala: a oração, o jejum e a esmola, que nós também traduzimos por caridade. Na nossa relação com Deus, pela fé, na vida de oração. Na nossa relação com as coisas criadas, pela virtude da esperança, pela prática do jejum. Na nossa relação com o próximo, na virtude teologal da caridade, pela prática da esmola. Em primeiro lugar, Deus, fé, oração. O próprio Senhor Jesus, no tempo da Quaresma, ele se apresenta como modelo da pessoa orante. Uma oração, como hoje o Evangelho diz, não para aparecer, ai como reza bonito, já recebeu a recompensa. Uma oração para ser feita no silêncio interior. Mas a oração, antes de tudo, é uma busca pela vontade de Deus. Não colocar Deus a meu serviço, exigindo dele milagres, mas colocar-se a serviço de Deus. O próprio Senhor Jesus, no Pai Nosso, em toda a sua vida ensina isto: seja feita a vossa vontade. Que nesse tempo de Quaresma possa ser tempo de oração, buscando antes de tudo a vontade de Deus. Coisas criadas, esperança, jejum. Segundo ponto. Na nossa relação com as coisas criadas,
Quando Deus mesmo nos criou, Ele colocou homem e mulher, criados à sua imagem e semelhança, para dominarem sobre a criação. Não para que as coisas criadas nos dominem, mas homem e mulher como senhores da criação. Às vezes acontece o contrário, quando os bens materiais acabam nos dominando, acabamos nos apegando às coisas materiais, as coisas que Deus colocou para que sejam por nós usadas, nós acabamos amando, nós acabamos nos apegando às coisas. O jejum, a penitência neste tempo quaresmal, não é para ficar se exibindo, como eu fui capaz de superar e vencer isto, não. O jejum é uma prática religiosa de liberdade, liberdade em relação às coisas materiais, ser Senhor, criados à imagem e semelhança de Deus, saber desapegar-se. Então que nesse tempo de quaresma, na virtude teologal da esperança, deixemos espaço para o bem maior que é Deus, deixemos espaço também para os irmãos, não enchamos o nosso coração de bens passageiros. Pelo jejum, abrimos o nosso coração, desapegando-nos dos bens materiais, para nos apegar, na virtude da esperança, ao bem supremo que é Deus. Fé, esperança, caridade. Deus, as coisas criadas, o próximo. Oração, jejum e caridade. Se eu disse que os bens materiais foram feitos para ser usados, não para ser amados, infelizmente o contrário acontece às vezes com a pessoa humana. O ser humano, a pessoa humana foi feita para ser amada em si mesma, não para ser usada e manipulada para o meu bel prazer. A pessoa humana foi feita para ser amada. Nesse sentido, o tempo da quaresma nos convida, pela virtude teologal da caridade. O Evangelho usa a palavra esmola, que significa dar aos outros sem esperar algo em troca. Amar o próximo como Deus nos ama, sem esperar algo em troca. Cuidado, tempo da quaresma não é só tempo de conversão pessoal. A conversão a Deus passa pela conversão ao bom uso das coisas criadas e a conversão ao irmão, especialmente o que mais sofre. Não é só oração, não é só jejum. O Evangelho fala também de caridade. Nesse sentido, a Igreja do Brasil, ao longo dos anos, para que a caridade não seja algo abstrato nas nuvens, mas bem concreta, ela oferece a campanha da fraternidade. Este ano, a campanha da fraternidade, como a cada 5 anos, ela é ecumênica. O tema deste ano, fraternidade e diálogo. A motivação bíblica: Cristo é a nossa paz. Do que estava dividido, fez uma unidade. Palavras-chave: unidade, paz, diálogo. De fato, o diálogo, seja o diálogo ecumênico e interreligioso, como também qualquer tipo de diálogo, ele nasce, em primeiro lugar, do respeito, de respeitar o outro, mesmo que pense diferente,
o respeito. Em segundo lugar, este respeito se traduz não em ressaltar as diferenças, ou em ficar jogando na cara do outro fantasmas do passado, ou usando duas linguagens muito modernas hoje, em querer cancelar o outro para que a sua posição prevaleça, ou outra palavra, em querer lacrar para ganhar curtidas. Não. O diálogo, repito, nasce do respeito, não de temas polêmicos, em querer fazer guerra com todos para que a sua posição seja respeitada, mas o diálogo ele nasce do respeito e em temas comuns. Por 2 anos eu fui responsável pelo ecumenismo na nossa diocese e sei pela experiência, temas comuns, não polêmica, não querer lacrar, cancelar o outro ou etc. Nesse sentido, nós não podemos tapar o sol com a peneira, precisamos falar disso. Muitos irmãos e irmãs nossos, cristãos, católicos, batizados, inclusive muitos paroquianos nossos, se manifestaram escandalizados em sua fé por causa de algumas colocações no texto base da campanha da fraternidade deste ano. Colocações polêmicas, colocações que colocam em dúvida alguns aspectos de nossa fé e da moral cristã. Estamos em diálogo, sim. Diálogo que nasce, repito, do respeito. E exatamente em respeito a estes nossos irmãos mais pequeninos, que se escandalizaram com estas posições, e próprio Jesus diz no Evangelho: ai de vós se escandalizardes um desses irmãos mais pequeninos. Em respeito, e repito, o diálogo nasce do respeito a estes irmãos e irmãs que se escandalizaram com estas posições do texto base da campanha da fraternidade deste ano. Aqui na nossa paróquia, nós não vamos trabalhar os temas, especialmente também esses temas polêmicos que estão no texto base da campanha da fraternidade. Inclusive, nós não vamos enviar recursos da nossa paróquia para a coleta nacional feita no Domingo de Ramos. Nós faremos sim diálogo, fraternidade, solidariedade aqui na nossa paróquia, e não precisa ir muito longe para promover a caridade. O nosso chão é um chão de missão e existem muitas necessidades aqui. Inclusive os valores da coleta do Domingo de Ramos serão aplicados aqui na nossa paróquia. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que a Caritas da nossa paróquia, nesses últimos meses de pandemia, distribui uma média de 650 a 700 quilos de alimento por mês? A demanda é muito maior, sim. Poderia fazer mais com a sua doação, com a sua caridade concreta, oração, jejum e caridade. Que a sua oração se torne conversão também ao irmão. Que a economia feita pelo jejum da Quaresma se torne um gesto concreto em benefício da nossa Caritas, para que continue se mantendo. Você sabia que na nossa paróquia nós temos a pastoral da criança, que tem um cuidado todo especial pelos 1000 dias mais importantes da vida de uma pessoa? Quais são esses 1000 dias? Os 9 meses da gestação e os primeiros 2 anos de vida. A ciência comprova que nestes 1000 dias se forma praticamente todo o sistema imunológico de uma pessoa. Portanto, doenças que podem se manifestar depois da vida adulta
poderiam ser controladas ou minimizadas com um cuidado adequado nesses 1000 dias. Mas como ter este cuidado se tantas pessoas vivem na miséria, vivem na precariedade, vivem na pobreza? Aqui entra o trabalho incansável da nossa pastoral da criança. Pessoas que se capacitam e de fato fazem esse trabalho de assistir nossas gestantes, de acompanhar as nossas crianças também nesses 2 anos, nesses 1000 dias. Só aqui na nossa paróquia, uma média entre 80 e 130 crianças, na pandemia 80, mas em tempos normais 130 crianças, são atendidas pela nossa pastoral da criança. Você sabia disso? Não precisa ir muito longe para a gente fazer a caridade. A caridade acontece, a fraternidade, o diálogo com quem mais sofre, acontece no chão da nossa paróquia. Você sabia que aqui na nossa paróquia temos a pastoral da sobriedade? Quantas são as famílias salvas da realidade da drogadição? Quantos são especialmente os nossos jovens encaminhados para a reabilitação a partir do trabalho incansável dos líderes da nossa pastoral da sobriedade? Antes da pandemia, dados de 2019, foram 150 famílias atingidas. Meu irmão, minha irmã, você sabia que na nossa paróquia temos a pastoral da esperança? Tudo bem, neste tempo de pandemia nós não conseguimos fazer de fato o trabalho de visitar as casas das pessoas enlutadas, mas a pastoral da esperança, ela ajuda a enfrentar, a superar a realidade do luto. Quando as coisas voltarem ao normal, nós queremos capacitar mais e mais pessoas para fazerem esse trabalho, também para que possam assistir, confortar os que sofrem. Mas toda a capacitação, ela exige também recursos materiais para todas essas pastorais sociais. Quem sabe, neste tempo de Quaresma, a fé que se não se traduz em obras é morta. A fé da tua oração se traduza neste gesto concreto. A economia do teu jejum se traduza em doação para estas pastorais. Ou quem sabe, você se sinta chamado e tocado neste tempo da Quaresma a fazer também a capacitação, a se tornar um voluntário, a se tornar um líder de uma destas pastorais. Por que não? Você que não tem nenhuma pastoral, não participa de nenhuma, quem sabe chegou a sua hora, venha conversar com a gente, nós ofereceremos a capacitação. Ou se você já está numa pastoral e quer dar mais, quem sabe chegou a sua hora de contribuir mais com as nossas pastorais sociais. Falei isso porque não precisamos ir longe, fazendo doações para projetos, nem sei onde. Nós temos muito a que se fazer aqui no chão da nossa paróquia. E é sobre isso que nós vamos refletir neste tempo de Quaresma. Oração, jejum e gesto bem concreto de caridade. Aqui no nosso chão, aqui na nossa missão. Sinta-se tocado pelo Senhor para preparar bem a Páscoa da ressurreição. Morrer com Cristo para ressuscitar com Ele para a vida nova. Morrer com Cristo, morrer para o pecado, morrer para o egoísmo, de fechar-se em si mesmo, minha vida, eu e Deus. Cuidado com isto. A conversão a Deus passa também pela conversão ao irmão,
pela renovação das promessas do batismo que faremos na noite de Páscoa em comunidade, comunhão de irmãos, irmãos que sofrem e nós também devemos socorrê-los. Que esse tempo de Quaresma seja para todos nós de oração, jejum e de caridade, no diálogo que, repito, não nasce da polêmica, mas de temas comuns, e enfim, na fraternidade, na solidariedade que fazemos e podemos fazer muito mais na nossa paróquia, por isso contamos também com a sua parte nesse tempo de Quaresma. Que Deus então te abençoe para que possamos viver bem na oração, no jejum, na caridade, ou seja, na conversão a Deus, pelo bom uso das coisas criadas, e na conversão ao irmão que sofre este tempo de Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus.